Paz, amados queridos irmãos, mais uma noite, pastora Cristiane Souza, com papo de graça para você. E hoje eu quero tratar com você um assunto que está muito aí falado, comentado nas redes sociais, no mundo inteiro, no país inteiro se fala sobre essa tal crise que está acontecendo no nosso país. E eu quero colocar para você que a maior crise que o país está vivendo é a crise religiosa, a ausência de Deus e a ausência de clamor da nação cristã brasileira. É fato que nós vivemos num momento em que nós já ouvimos tantas pessoas dizer assim: o mundo pode estar em crise, mas o céu não está em crise. Mas o problema é que nós ainda não estamos no céu. E para que a oração que Cristo nos deixou, que diz assim na terra como no céu, se concretize na nossa vida, dependerá dos nossos atos. A Bíblia faz promessas para nós que Deus nos dará a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7 diz isso. Mas Jesus também nos afirmou em João 14, versículo 27, diz assim: deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Sabe o que acontece? A paz que Jesus quer nos dar vem dele, está em Jesus. E essa paz que Jesus quer nos dar vinha por ser obediente ao Pai. Jesus obedecia o Pai. Então essa paz vinha do Pai em razão da obediência. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que está no livro de Isaías, capítulo 3, que resume bem o que nós estamos vivendo nesses dias. Isaías capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim: julgamento de Judá e de Jerusalém. Vejam, o soberano, Senhor dos exércitos, logo irá tirar de Jerusalém e de Judá todo o sustento, todo o suprimento de comida, como o suprimento de água. Também os heróis e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro e o conhecedor de magia e perito em maldições. Porém, jovens dominarão, e o povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Um homem agarrará o seu irmão, um da família de seu pai lhe dirá: você pelo menos tem um manto? Seja o nosso governante, assuma o poder sobre este monte de ruínas. E naqueles dias se exclamará: não tenho remédios, não há comida nem roupa em minha casa, não me nomeei governante deste povo. Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito como olham testificam contra eles. Eles mostram o pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, trouxeram desgraça sobre si mesmo. Digam aos justos que tudo lhe irá bem, pois comerão do fruto das suas ações. Mas ai dos ímpios, tudo lhe irás mal, e terão a retribuição pelo que fizeram com suas próprias mãos. Esse texto, meus irmãos, fala muito claramente do que estamos vivendo nos dias de hoje. O Senhor diz que ele iria retirar como julgamento sobre o povo o sustento, o suprimento, a comida, a água, o herói, o guerreiro, o profeta, a autoridade. Deus está tratando conosco. Deus está tratando com a nação brasileira
por conta da rebeldia do povo e esse desvio do povo da presença de Deus. Mas aqui o que é interessante é que o povo estava envolto numa crise de proporções alarmantes em decorrência do pecado. Mas no versículo 10, o Senhor fala sobre aqueles que estão em aliança com Ele. Ele fala sobre o justo, ele diz assim: diga ao justo que tudo lhe irá bem, pois comerão do fruto das suas ações. Mas ai dos ímpios, tudo lhe irá mal em retribuição ao que fizeram com as suas próprias mãos. Amados, essa promessa que o Senhor faz para nós no versículo de número 10, que os justos, eles viverão a recompensa dessa fidelidade a Deus e obediência a Deus. Mas o ímpio, ele sofrerá os desdobramentos dos seus atos malignos, né? O Senhor diz que os justos não sofrerão as consequências da crise, não porque Deus os protegerá apenas, não, mas porque eles comerão dos frutos das suas próprias ações. Tudo que eu plantar, isso eu vou colher. Se eu estou plantando justiça, se eu estou fazendo o que é correto, se eu estou diante de Deus, se eu estou buscando, eu vou colher os frutos disso para a minha vida. Mas os ímpios colherão também o fruto das suas próprias ações. E eu quero falar para você que a crise não está apenas no meio político, social, não. Há uma crise que está acontecendo no meio de nós, uma crise espiritual. Essa é a pior crise. E nós precisamos, no meio dessa crise psicológica, essa crise política, todo esse tormento que está acontecendo na nação brasileira, manter a nossa vida em integridade com Deus, permanecer firme nos seus propósitos para alcançar livramento de Deus. O justo precisa se manter íntegro, né? Diante de grandes tentações, no momento de crise, parece que a gente é tendencioso a dançar conforme a música, sabe? A fazer o que todo mundo está fazendo, as negociatas, vender o direito, o seu direito. E Deus está falando para nós nessa noite: não entre no jogo de Satanás. Vença essa crise pelo poder da oração e integridade. E integridade a Deus. Olha o exemplo da palavra de Deus. Pedro, no momento de crise, negou Jesus porque quis dançar conforme a música. Sabe? Por isso, nessa noite, Deus está convidando você a estar atento. A estar atento. Nessa crise de fé, causada pelos maus testemunhos dos líderes ou dos membros, ou ainda pelas heresias que se vê no dia de hoje, alguém simplesmente pode pular fora do barco que é a igreja no meio dessa crise. Numa crise financeira, alguém pode se render a uma atividade ilícita com o pretexto de que é a única maneira de sobreviver. Alguém pode apoiar posições políticas completamente contrárias à palavra de Deus, simplesmente porque a corrupção dos políticos o deixou irado e com desejo de fazer justiça a qualquer preço. Ou, numa crise existencial, alguém pode se render a vícios ou paixões em busca de preencher o vazio. Quantas pessoas que nós temos conversado e que nesse momento de crise elas afogam suas mágoas num copo de bebida, afogam suas mágoas, suas desilusões amorosas no vício das drogas, se destroem ou se prostituem. Outros, com o pretexto dessa tal crise financeira, apoiam atividades ilícitas, compram produto de roubo, vendem o seu voto, porque elas estão dançando conforme a música. Mas Jesus nessa noite está falando com você. Você precisa se manter íntegro diante dessa crise. É um desafio de fé. É um desafio de fé para você.
manter-se íntegro diante de uma grande crise. O que você precisa fazer nesses tempos de crise é voltar-se para a palavra, voltar-se para o clamor. E a igreja precisa se unir, o povo de Deus precisa se unir, quebrar barreiras e se unir. Não é tempo de estarmos separados, não é tempo dos desigrejados estarem por aí, sabe? Com essa tal filosofia de que eu não preciso ir para a casa de Deus, de que eu não preciso congregar. Você precisa estar unido, porque no tempo de crise, são seus irmãos que irão lhe socorrer. São os domésticos da fé que vão se unir para defender a causa maior, que é o reino de Deus. Olha só, meus irmãos, no versículo 12, ele diz assim: o meu povo é oprimido por uma criança. Ou seja, quantas pessoas sem preparo, quantas pessoas sem uma orientação, estão como guias cegos, um guiando o outro. E aqui o pai está falando, olha só, o meu povo é oprimido por uma criança, mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias enganam e desviam do caminho. Olha o versículo 13, o Senhor toma o seu lugar no tribunal e levanta-se para julgar os povos. O Senhor entrará em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Que pretendem vocês ao esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto do necessitado? Quem pergunta é o Senhor dos exércitos. Deus está questionando o povo, a liderança do nosso país, sobre a opressão que está sendo feita sobre os necessitados. Ele está dizendo: o que vocês roubaram do pobre está na casa de vocês. E não é isso que nós temos visto? Deus está dizendo que ele vai entrar em juízo, que ele já se colocou no tribunal para julgar os povos. Então eu te aconselho a voltar-se para os pés do Senhor Jesus. O Senhor Deus já sentou na cadeira e ele veio para julgar a nação brasileira. Você, crente, que está vacilando, você, crente, que tem sido murmurador, que está dançando a música do mundo, o que todo mundo faz, você entra na dança, que você não entende que é um jogo de Satanás para destruir a igreja, destruir a liderança espiritual. Em nome do Senhor Jesus, se posicione em oração, clame pela nação brasileira, ore pela tua igreja, ore pela tua casa, ore pela liderança espiritual que está sobre a tua vida, porque o Senhor já se assentou no tribunal e ele está vindo para julgar a nação brasileira. Aqueles que roubaram os pobres e o dinheiro está na sua casa, aqueles que esmagaram o povo de Deus, moeram os necessitados. Quem está perguntando é o Senhor dos exércitos, e ele virá com juízo sobre a sua nação. Prepara, ó igreja do Cordeiro, prepara-te, ó igreja, prepara-te, nação brasileira. Prepara, o Senhor Deus vem aí para julgar a nação. Que Deus em Cristo te dê força, que Deus em Cristo te dê graça para se posicionar como servo de Deus, como homem e como mulher de Deus, em integridade diante de tal situação. Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo te dê sabedoria. Fique na paz do Senhor Jesus.